Independência ou morte? 7 de setembro de 1822, no Largo do Ipiranga, São Paulo, Dom Pedro I decreta que ou é dada a independência por Portugal ou ele morre por conta da independência do Brasil. Pois bem, isso nos contam os livros didáticos, os livros históricos e boa parte dos livros que nós temos conhecimento em relação à história do Brasil. Mas o que está por detrás da independência ou morte de Dom Pedro I? Quem era Dom Pedro I, então, para ser este protagonista da independência do Brasil? Nem te conto. Bom, vamos relatar da seguinte maneira, né? Dom Pedro I, o príncipe regente de Portugal, se viu numa sinuca de bico. Viu que o pai dele tinha voltado para Portugal para assumir a coroa, tá? Ficou no Brasil, só que o Brasil ia continuar sendo colônia até quando? E quanto era rentável para o Brasil continuar sendo colônia? Ou quanto era rentável para Portugal o Brasil continuar sendo colônia? Brasil já era praticamente a capital de Portugal, tá? Porque a família real tinha se mudado para cá em 1808, tinha promovido deveras mudanças no país, tinha promovido a urbanização especialmente do Rio de Janeiro e outros países em questão, e aí com a ida para lá ficou o príncipe regente aqui. Nós sabemos por conhecimento popular, podemos dizer assim, que Dom Pedro I era um fanfarrão, né? Que não sabia administrar muito bem as coisas, mas que ficou organizando o Brasil depois da independência. Então, em 7 de setembro de 1822, é assinado um documento onde diz que o Brasil, a partir daquele momento, se torna um Estado independente. E o que é ser um Estado independente? É ser responsável pelas suas economias, é ser responsável pela sua política, é ser responsável pela sua administração social, é ter a sua própria Constituição e seu próprio presidente. Neste caso, nós não temos presidente, nós temos monarquia. Então, se estabelece no Brasil a sua monarquia própria. Porque nós vivemos em monarquia desde 1500, porque nós somos uma colônia de uma monarquia. Nós somos colônia de Portugal. Portugal é uma monarquia. Então, nós vivemos dentro da monarquia, mesmo com nossos governadores, né, que na época não eram governadores, eram presidentes, né, que depois há uma organização, agora a partir de Dom Pedro I, uma organização do que hoje são os estados brasileiros, grande parte deles, nem todos existiam na época, tá? Fique bem claro isso. Então nós tínhamos, então, os fachos de terra, né, a separação de terra, onde tinham seus presidentes. E esses presidentes, a grosso modo, podemos dizer que nós voltamos para um sistema feudal mais moderno. Tá? O Brasil se torna grandes feixes de terra, onde tem alguém que administra e passa o dinheiro para o rei. Tá? Podemos concluir assim. As províncias, elas são, então, um sistema feudal moderno. E os presidentes são, né, aqueles suzeranos e os vassalos que trabalhavam, então, na Idade Média, que agora vêm para a Idade Moderna. E aí, dentro dessa estrutura brasileira de 1822, o Brasil começa a se desenvolver. 1824 vem a Constituição, vai ter um vídeo só para ela, tá? A primeira Constituição do Brasil, porque ela determina algumas coisas que nós vivemos até hoje, certo? A partir da administração de Dom Pedro I, nós temos um desenvolvimento do Brasil significativo? Não, porque o primeiro reinado não é um bom reinado, tá? Dom Pedro I, ele fica pouco tempo no Brasil, tem uma vida muito inadequada para um rei, tá? Na época, principalmente. Hoje a gente até entenderia, moderninho, jovenzinho, né? Tá ali vivendo de boa. Não. Ele precisa assumir a presidência do Brasil, ele precisa assumir a coordenação do Brasil. Ele preside uma nação a partir daquele momento. Só que, na verdade, no frigir dos ovos, como nós dizemos de um modo popular, quem administra o Brasil, quem organiza a questão documental, quem organiza a questão fundamental do Brasil é a esposa de Dom Pedro I. Ela redige o documento de independência. Documento esse que foi queimado no museu há uns 2, 3 anos atrás, naquele Museu Nacional lá em São Paulo. Nós temos esse documento que foi queimado. Ficou escaneado, né, para a história do Brasil, mas nós não temos mais o documento. Não é redigido por ele, tá? É redigido por ela, Dona Leopoldina, certo? Ela se organiza, ela se apresenta, ela vem, é ela que administra, é ela que organiza por ser uma mulher culta. Cultura essa que passa por Dom Pedro II, nosso próximo vídeo, tá? Quando vem o Segundo Império, mas o Primeiro Império ele se resume nessa desorganização do rei.
E essa desorganização, ela se apresenta em que situação? Nas 5 grandes revoltas que nós temos para haver uma liberdade do Brasil. Liberdade de quê? Liberdade de Portugal. Porque a presença de Dom Pedro I divide o Brasil em 2 partes. Quem quer o Dom Pedro aqui e quem não quer. Tá? Os partidos políticos, eles disputam isso. Nós queremos Pedro conosco e nós não queremos Pedro conosco. Certo? Então, Dom Pedro, ele acaba se tornando um marionete de Portugal. Ele não gosta disso, o pai dele adoece, ele volta para Portugal para assumir o reinado e o Brasil fica com quem? O Brasil fica com os regentes, tá? Essa parte da regência, ela dura alguns anos, por quê? Porque quando Dom Pedro I vai embora para Portugal de volta, Dom Pedro II tem 5 anos de idade. Nenhuma criança com 5 anos de idade vai assumir. Porém, passados alguns anos dentro da regência una e depois trina, tá? Nós temos as regências, essas regências elas organizam e administram o Brasil. Dentro do período regencial, né, logo depois da saída de Dom Pedro I, nós temos dentro do período regencial as grandes revoltas, tá? Que inclusive, para quem é do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, que dura seus 10 anos. Tá? Dom Pedro II ele aparece no cenário brasileiro no golpe da maioridade. Tá? Esse golpe da maioridade apresenta Pedro como imperador do Brasil com 14 anos de idade. E aí determina que com 14 anos de idade ele já é D-maior. E sendo D-maior, ele pode assumir o Brasil. Tá? Chamamos isso de lei da maioridade. Certo? Isso é uma pincelada sobre o primeiro reinado. Tá? Mas administrativamente o primeiro reinado foi muito falho. Tá? Algumas coisas permaneceram de Dom João VI, né? Algumas estruturas permaneceram e permanecem até hoje, mas de uma forma muito coletiva, de uma forma muito organizada, Dom Pedro I não organiza. Dom Pedro I ele dá a independência para o Brasil, ele administra o Brasil até certo ponto, né? Claro que orientado pela esposa, porém, né, os seus escândalos e a sua má conduta, ela acaba destruindo a ideia de Dom Pedro I. Ele aparece sim como um herói, tá? O herói da independência, porque ele tem coragem de dizer ou a independência ou eu morro, tá? Se é que disse isso, né? Podemos dizer assim. Há quem pense que houve sim um grito no Ipiranga, há quem pense que estava o povo acorrendo ele dizendo sim, por favor nos liberte de Portugal. Mas nós sabemos, como bons estudantes e bons professores, nós sabemos que nem tudo é assim como funciona, tá? Então, o romanceado da independência do Brasil, ela não é dessa forma. Porém, nós temos que admitir, de certa maneira, que mesmo ele não sendo um herói nacional ou um herói da independência, a partir desse grito, ou a partir desse documento assinado, ou a partir dessa página que ele abre, que ele reabre para o Brasil, nós nos tornamos a nação que somos hoje. Então, nós agradecemos, ou nós temos como agradecimento Dom Pedro, por conta dessa administração que ele fez a partir da sua esposa. Mas também nós temos que levar em consideração que a sua irresponsabilidade organizacional, ela pesou muito dentro do Brasil. Mais informações nós vamos ter nos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Nem te conto.